Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus, ele é a serpente. Quando você lê no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, Jesus foi crucificado. Jesus, ele é a serpente. E a serpente são os 9 mandamentos. E a serpente no hebraico significa sabedoria e conhecimento. Por quê? Por que é a serpente? Porque Deus são 7 espíritos. Deus são 7 espíritos. E os 7 espíritos de Deus trabalha aqui na terra, com 2 corpos para nos salvar. O primeiro corpo que ele começou a obra foi com o corpo de Deus Pai, que Moisés viu no monte. E o segundo corpo foi o corpo de Cristo. Aí você junta os 7 espíritos de Deus com o corpo do Pai e o corpo de Cristo, 9. 9 que é a serpente, a sabedoria no hebraico. Então, quando você lê Apocalipse 9, versículo 9, a epígrafe do texto fala que a vinda do Messias e o seu reino. Está escrito assim, ó: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justo, Salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Pode olhar que é Zacarias 9, versículo 9. Por quê? Porque o 9 é a serpente, o 9 é Deus. Deus, ele é a serpente, ele é a sabedoria verdadeira. Aí quando você lê no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Olha o que diz aqui, ó. Lembra que é Isaías capítulo 9, por quê? Porque o 9 é a serpente, é a sabedoria de Deus falando com nós, ó. Isaías capítulo 9, a epígrafe do texto fala o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Esse chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é Jesus Cristo, a serpente. E quando você vai aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 9, a sabedoria de Deus falando para nós. Está escrito assim, ó: Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima. A terra se encheu de sangue e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não vê. Entendeu? Deus está vendo tudo, vai fazer juízo. Então lembrando, Jesus, ele é a serpente. Deus são 7 espíritos. Os 7 espíritos são Deus. E a doutrina dos 7 espíritos são os outros 9 mandamentos. E os 9 mandamentos é a serpente. Por quê? Porque os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. Se você pisar nesses mandamentos, é a mesma coisa de você ter pisado na serpente. Você morreu. Entendeu? Agora, a lei da graça é a seguinte: você pisou, você pecou contra os mandamentos de Cristo, você se humilha, se arrepende, aí o soro da graça é extraído de Cristo e você é curado, você é salvo. Entendeu? Portanto, vigiai e orai. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Agora, cristão é só quem luta com toda a força para andar dentro dos mandamentos. Se você diz que é cristão e vive no pecado, você é um morto espiritual e um falso cristão. E eu estou falando isso não é para te criticar, não. Eu estou falando isso para que você se arrependa e seja salvo verdadeiramente. Amém?